Olá, meus amigos do grupo Reflexões para um Dia Feliz, como vamos? Como estamos todos? A turma lá do YouTube, canal Wanda Barros, Reflexões para um Dia Feliz, do livro de João Nunes Maia, né? Cirurgia Moral. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, nossa conversa. Capítulo O que Fazes? Capítulo número 37, Cirurgia Moral, de João Nunes Maia, através do Espírito Lancelin. E nós sabemos que esse livro, ele nos puxa a orelha, ele nos ensina o caminho das pedras, ele nos orienta, ele faz tudo para a gente. Só falta a gente nos permitir, né? Se nós nos permitirmos seguir o caminho do Cristo, como eu costumo falar nos nossos encontros, né? E temos o auxílio da espiritualidade, temos as orientações dos livros com as suas leituras salutares. E esse livro, Cirurgia Moral, é um dos livros de leitura salutar, maravilhoso, que nos abre assim o olhar, o horizonte para a nossa caminhada, crescimento moral e espiritual, né? Então vamos ver o que João Nunes Maia tem a nos falar sobre o que fazes. Vamos ver se hoje é puxão de orelha ou se é só conselho, né? Eu já sei, mas vamos descobrir novamente aqui juntos. Ele começa assim: a vida passa e passam as oportunidades de trabalho, fora e dentro de nós. Se nos faltar a observação do que fazemos e deixamos de fazer, praticamos irregularidades constantemente, sem percepção das falhas. A gente já faz no automático, né? A gente às vezes nem percebe que está falhando, que está fazendo algo equivocado. Já faz no automático. É incrível como isso acontece demais. Continuando. Isso é falta grave, porque se não vigiamos a nós mesmos, que contas poderemos dar ao Senhor das nossas obrigações? Aquela famosa frase, orai e vigiai. Mas nosso tempo é tão corrido, a gente tem tanta coisa para fazer, a gente tem tanta tarefa nesse mundo de provas e expiações que a maioria das coisas que nós fazemos no automático. Aperta o botão do automático, né? E nem percebemos, às vezes, as nossas falhas. E aí eu já vi que essa leitura é para puxar nossa orelha, né? Porque ele já começou puxando a nossa orelha. Se nós fazemos tudo no automático, é porque nós não estamos vigiando nem a nós mesmos. Continuando. Regularizemos os nossos passos, que eles sejam conscientes, porque é na consciência que disciplinamos os nossos atos e consertamos as nossas condutas. A gente precisa criar um hábito de, se possível, todas as noites quando nós formos deitar, antes de pegarmos no sono, quando nós estivermos fazendo a nossa oração, a gente fazer um balanço do que aconteceu durante o dia. O que nós fizemos de errado? O que nós fizemos de certo? O que nós deixamos de fazer? E aquela atitude que eu tomei, será que estava certa? Aquela atitude que eu deixei de tomar, será que foi correto isso, eu ignorar? Fazer um balanço, que é para no dia seguinte consertarmos o que nós erramos, deixarmos de fazer o que nós fizemos de errado e fazermos o que nós precisarmos fazer e deixamos de fazer no dia anterior. Nós colocarmos isso como uma rotina, né? E a gente consegue, sim, transformar isso numa rotina. Eu acho que vai ajudar muito o nosso crescimento espiritual. Às vezes a gente chega tão cansado, né? Se joga na cama que não faz nem um pelo sinal.
e aí tem pesadelo, e aí o espírito sai da matéria e vai para a gandaia. Aí no dia seguinte, meu Deus, eu acordei tão cansado, parece que eu não dormi, e não dormiu mesmo. Só ficou a matéria lá em cima da cama e eu caí no mundo. Por quê? Porque eu não vigiei, não orei nem vigiei o meu sono, nem pedi para a espiritualidade tomar de conta de mim. Quando nós estamos dormindo, é o momento mais fragilizado que nós temos. Quando a matéria está dormindo, porque o espírito sai da gaiola, e aí, se nós não tivermos tido o cuidado de fazer uma oração, de pedir para a espiritualidade nos guiarmos nesse sono, a gente apronta. Continuando. Se os outros nos perguntam o que fazemos, como responder se não participamos conscientemente dos nossos atos? Fulano, você fez isso. Eu fiz isso? Eu nem percebi. É assim que a gente fala. E às vezes não percebe mesmo, não é de maldade não. Às vezes faz sem perceber, porque aperta o botão do automático. Sempre nessa resposta entramos com um pouco de mentira. Quando nos referimos aos outros, temos o prazer de dizer a verdade. Isso quando não exaltamos os erros dos companheiros. Ele quis dizer que isso quando nós não aumentamos, né? Nós vamos contar aquela velha história que diz, alguém chega para você e fala assim, olha, Wanda, aconteceu isso, mas não conta para ninguém. Aí eu lá na frente vou e digo, olha, fulano, aconteceu isso, e isso, mas não conta para ninguém. Quando chega lá no 10º, nenhuma palavra que foi dita aqui no início está mais na fofoca. Já se criou N histórias. Porque se refere a uma outra pessoa. Mas quando se refere a mim, claro que eu vou só me enaltecer, né? O texto está dizendo isso aqui. Não sou eu que estou dizendo, é o texto que está dizendo, viu, pessoal? Continuando. Isso não é autodefesa, é querer iludir-nos a nós mesmos. Sem medir as consequências advindas desse jogo de irresponsabilidades. É dever da criatura participar positivamente de todas as manifestações dos seus desejos, de tudo que faz, pois se responde pelo que faz, é de lei que deve saber o que fazer. E aí, às vezes, eu sou condenada, eu digo, gente, como assim? Eu não me lembro de ter feito isso. Eu estou sendo condenada injustamente. Será que eu estou sendo condenada injustamente? E aí, a gente lembra daquela conversa que eu tive lá no início com vocês, colocar a cabeça no travesseiro e fazer um apanhado do que eu fiz durante o dia. E se eu errei, tentar consertar no dia seguinte. E se eu não fiz, tentar fazer no dia seguinte. E se eu fiz certo, maravilha, né? E aí eu não vou achar que eu estou sendo julgada injustamente. Nada é por acaso. Não existe, como é que a gente fala? Tem uma expressão interessante que a gente fala. Passou batido agora. Não existe acaso. Não existe acaso. Tudo que acontece é merecedor. É correto. Porque como os nossos avós falavam, nenhuma folha cai no chão sem que Deus não tenha tomado conhecimento. Sabemos disso, né? Continuando. Nós, por natureza, somos frios no tocante à nossa própria conduta. Não há interesse em reparar com urgência as nossas faltas. Eu fiz algo, eu acho que eu fiz escondido, ninguém viu, então deixa quieto. Ninguém viu, matéria, mas a espiritualidade todinha está vendo. A gente não consegue fazer nada escondido da espiritualidade, absolutamente nada. No entanto, a língua coça ante os desequilíbrios ali. Fulano, vem cá, deixa eu te contar uma história aqui rapidinho. Não conta para ninguém.
Mas bora rir um pouquinho. Sabe fulano de tal? Fulano de tal fez isso, isso, isso. Não é assim? Sei, foi mesmo, rapaz. Mas não conta para ninguém. No final do dia, a maioria da população sabe. Assim que nós agimos, ainda, continuando, propagamos os erros dos nossos companheiros com ênfase que chega a impressionar até nós mesmos. Verdade. Onde arranjamos tanta energia, tanta disposição para tal evento negativo. Mas diante dos nossos feitos, não necessitamos ter cursos de qualquer escola para arranjarmos os mais requintados argumentos que falseiem a verdade e nos colocam como vítimas, culpando os outros. A tomada de luz da nossa parte está sempre ligada, mas a dos nossos irmãos, cortamos até os fios. E é por isso que a doutrina espírita, interpretando Jesus, trouxe a missão de revelar aos homens que tudo o que fizermos aos outros, estaremos fazendo a nós mesmos. O que damos, recebemos. O que negamos, ser-nos-á negado. Haveremos de bater nessa tecla até que saia a nota, ou melhor ainda, a música. A criatura que começa a analisar a si mesmo, fazendo-se juiz dos próprios feitos, começa a despertar para a luz de Deus. O homem, sabendo que dentro de si existe um celeiro de talentos a serem usados, mudará o roteiro que antes percorria inconscientemente. Não tenhas medo de pesquisar a tua própria vida. Eu falei lá no início, deitar a cabeça no travesseiro e refazer o caminho feito durante o dia. É nessa análise profunda que terás a intuição das mudanças necessárias para que se estabeleça a paz no teu coração. Nunca deves temer quando te perguntarem o que fazes no caminho. A tua boca será instrumento da tua consciência. E a tua consciência liberará o que o Espírito verdadeiramente é, com o prazer de dizer a verdade. Gente, a verdade é tão difícil às vezes da gente falar, né? A gente faz tanto arrudeio. Mas eu lembro de uma passagem, essa passagem eu quando eu era criança, eu assistia muito filme Paixão de Cristo. Nossos avós nos levavam para assistir todo ano Paixão de Cristo. E eu me lembro quando Nossa Senhora, fugindo para salvar o menino Jesus, ele viu, São Pedro viu a quantidade enorme de soldados na frente, no caminho, e disse para ela assim, e agora, Nossa Maria, o que nós vamos fazer? Ela disse, eu vou falar a minha verdade. Ela estava com Jesus dentro de um cesto na cabeça, né? Mas você vai falar a verdade? Os soldados vão pegar o menino Jesus e vão matar. Não, com a minha verdade eu vou passar ali. E ela passa entre os soldados e os soldados diz, para aí, mulher, que levas nesse cesto? Ela disse, menino Jesus. E eles disseram, se fosse menino Jesus, tu não diria, pode passar. Eu nunca esqueci de todas as passagens desse filme, Paixão de Cristo, eu nunca esqueci dessa cena. Nossa Senhora passando entre os soldados romanos, com Jesus dentro do cesto, na cabeça, e ela disse, estou levando aqui menino Jesus. E os soldados disseram, se fosse menino Jesus, tu não diria. E ela passou. Então, a verdade, por mais que ela seja dolorida, por mais que ela machuque, ela precisa ser dita. Continuando. Nos primeiros dias da tua reforma de ideias, senão de palavras,
Por vezes atentados inúmeros aparecerão pela rejeição dos órgãos. Quanto mais da mente viciada a hábitos que não condizem com a moral evangélica. Forte esse parágrafo, né? Nos primeiros dias da tua reforma de ideias, ou seja, quando tu começares a falar a verdade, a te comportar como pede a caminhada para o Cristo, né? Que por vezes atentados inúmeros aparecerão para a rejeição dos órgãos, quanto mais da mente viciada, há hábitos que não condizem com a moral evangélica. E para finalizar, aquele parágrafozinho no final que ele dá para fechar a tampa, como a gente fala, né? Mas se te dispuseres a lutar, a subir o próprio Calvário, para a glória da vida, rumo à libertação, não deves esmorecer, e seguirás até o fim, que o sol sairá em teu coração com todo o esplendor. Depois que fizeres a tua parte, dentro da grande parte feita por Deus, a tua pequenina parte dentro da grande parte feita por Deus. Olha que maravilha! E assim nós encerramos mais um bate-papo, mais uma leitura do livro Cirurgia Moral. Fantástico. E hoje foi só puxão de orelha, né, turma? Ele é assim. Um dia ele puxa a orelha, outro dia ele acaricia, outro dia ele mostra o caminho, outro dia ele parabeniza, outra vez ele orienta, e assim a gente vai caminhando. E aí eu quero pedir mais uma vez que vocês não deixem de dar um like, compartilhar com os amigos, para que todos possam acompanhar a leitura desse livro, dessa obra maravilhosa, né? Fazer comentários. Isso ajuda muito o nosso canal, né? Se inscrever no canal. E, mais uma vez, quero agradecer a companhia de vocês, a compreensão, o entendimento e a força que vocês têm me dado, porque tenho absoluta certeza que esse trabalho eu faço com muito amor. Transmitir para vocês essa obra maravilhosa que chegou em minhas mãos é um dever, e eu faço com muito prazer. Wanda Barros, para a nossa turminha do YouTube, a nossa turminha do grupo Reflexão para um Dia Feliz. Fiquem todos com Deus. Que Nossa Senhora cubra todos com seu manto sagrado. Até a próxima.